Queridos amigos, queridos irmãos, queridos filhos da Nova Aliança, aqui estamos novamente para conversarmos um pouquinho, comentarmos alguns parágrafos da homilia do nosso Papa Leão XIV, que ele fez na Santa Missa Pro Ecclesia com os cardeais eleitores. Isso no dia 9 de maio deste ano, 2025. Vamos invocar o Espírito Santo, porque é ele que nos inspira na oração, na ação, no pensamento, na intenção, no ouvir, no calar, no falar, no estudo, no ensino. Tudo é obra do Espírito Santo. Por isso, vinde, Espírito Santo. Iluminai a nossa inteligência com a luz da vossa verdade. Incendiai o nosso coração com o fogo do vosso amor. Assim seja. Amém. Vocês estão percebendo que a minha voz não está nada boa, estou muito resfriada, mas eu não queria perder a oportunidade de estar com vocês, já que eu tinha pensado que nessa segunda-feira passada a nossa formação poderia ser nesse exato vídeo, mas não deu para fazer. Então hoje quero começar destacando os comentários que foram colocados no nosso vídeo anterior. Não vou ler os comentários, mas mencionar as pessoas que nos deram a alegria de ver quanto parece que está fazendo bem, né, para elas essas postagens. Começo com a minha cunhada Neca, minhas amigas de infância Marilene Folha e a Rosa Pauline, de Botucatu, a nossa querida Eliene, a Bel, sua amiga, o José Domingos, a Carla, nossa amiga da Gospamira aqui de Belo Horizonte, a Alzira, a Ana Margarete Piló, a Ida Arlene, a Elisa, José Arimar de Marabá, Marisa Evangelista, a Lurdinha, também de Marabá, Maria José Machado, de São Paulo, Vânia Passarini e, encerrando, o nosso amadíssimo e queridíssimo Abá Santini. Ele escreveu assim nos comentários: Ut unum sit, traduzindo para que sejam um. Parece que esse é o programa do Papa Leão, né? Muito obrigada a todos vocês que deram o seu gostei, fizeram seus comentários. Eu espero que vocês estejam também compartilhando com outras pessoas. Aumentamos o número de inscritos. Então, se alguém não está inscrito, clica lá no inscrever-se e aciona o sininho, para cada vez que a gente postar um vídeo novo, vocês recebam a notificação. Então, volto a insistir que os comentários não sejam colocados no WhatsApp, lá onde vocês abrem o link, tá? Porque lá fica só lá. Nós precisamos de dar mais visibilidade para a nossa comunidade, que achamos que ela é um instrumento de Deus para que tantas pessoas se voltem para Ele, para a sua igreja, né? Então, enquanto você está assistindo no YouTube, já põe lá gostei. Se não estiver gostando também, não gostei. Faça os seus comentários no final e compartilhe com os seus grupos, com os seus familiares, seus amigos, tá bem? Você vai nos ajudar muito com isso. Então, vamos começar com a homilia do Papa Francisco, como eu disse, né? Na Santa Missa Pro Ecclesia, que ele celebrou com os cardeais
eleitores, né, na Capela Sistina, no dia 9 de maio desse mês de 2025. Eu vou ler o que o Papa escreve. Começarei com uma palavra em inglês. O resto será em italiano. Devo repetir as palavras do Salmo responsorial. Aspas. Cantai ao Senhor um canto novo, pelas maravilhas que ele operou. Na verdade, não só comigo, mas com todos nós. Aqui eu já encontrei um filão de ouro precioso. O Papa começa essa homilia citando um versículo do Salmo que rezamos na missa do dia 9. Isso me fez lembrar de um comentário de Santo Agostinho que eu li. O Santo Agostinho faz um comentário de um versículo do Salmo 127, aliás, 137, 138 em outras versões, onde ele escreve assim uma exclamação bonita, gente. Ele diz assim: meu saltério, minha alegria. Eu, sinceramente, quando eu li isso, me senti, com licença, gente, eu tenho que beber água. Eu me senti muito confirmada nas exortações, na insistência com que eu tenho pedido aos meus, né, que se valham, usem o saltério como o que ele é. O que é um saltério? É um verdadeiro manual de oração. Nós não vamos encontrar palavras melhores e mais bonitas do que aquelas mesmas que Deus inspirou ao salmista e que ele, Deus, quer ouvir da nossa boca. Isso também é um comentário de Santo Agostinho. Deus quer ouvir da nossa boca a palavra que ele inspirou nos salmos. Quer que nós rezemos, peçamos, agradeçamos, louvemos a ele com as mesmas palavras com que ele inspirou o salmista. Então, e depois, tem uma coisa ainda mais preciosa, é que em cada salmo nós encontramos profecias que anunciam Jesus, que descrevem situações que Jesus viveu lá séculos depois, e que também a igreja viveu nos inícios e continua vivendo hoje nos nossos dias. Rezem os salmos com esse pano de fundo, né? Onde Jesus está aqui? Em qual parte da vida de Jesus eu me enxergo aqui nesse salmo? E igualmente a igreja, né? Porque a igreja não pode se separar de Jesus. Por quê? Porque é um todo, é um corpo inteiro, um corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tem uma cabeça e um corpo. E é um corpo vivo. Então a cabeça não está separada do corpo. Nós precisamos ter isso muito claro, gente. Isso nos dá uma consolação muito grande. Eu espero que as pessoas a quem cheguem esse vídeo e que não tenham tanta fé, que se afastaram da igreja, né, por ignorância. Porque, como dizia uma senhora aqui que faz o querigma comigo, eu estudei em colégio religioso, mas como eu sou muito perspicaz, muito inteligente, eu gosto de aprofundar, eu não engulo qualquer coisa. Eu achava que aquelas aulas de religião me transmitiam uma fé muito infantil. E eu queria achar um lugar onde eu encontrasse o alimento mais sólido. Está fazendo querigma aqui conosco. Deus queira que ela não seja decepcionada, né? Certamente. Que Deus a segure, né?
Então, Deus, gente, é um dom de Deus você acreditar nessas coisas que eu estou falando. Uma vez uma colega minha falava assim, eu não consigo entender isso daí que você está falando. Eu falei assim, olha, fulana, isso aqui é a fé. A diferença é a fé. E eu senti que ela ficou assim meio tristonha. Tristonha. Porque a fé nos alegra. Nos alegra. A nossa inteligência só se satisfaz com a verdade, gente. E a verdade é uma pessoa, não é um conceito. É uma pessoa, é aquele que disse, eu sou a verdade. Me escutem. Escutem aqueles a quem eu instruí depois que eu fui antes de ir para o céu. Eu deixei uma igreja constituída. Vai lá aprender das minhas coisas e vocês vão ver. Gente, não há herança mais maravilhosa do que a Sagrada Eucaristia e a Santa Igreja. Se não fosse a igreja, não haveria Eucaristia, tá? E uma igreja sem Eucaristia, vocês sabem o que é, né? Uma igreja sem a pessoa do Papa, fundamento da unidade, que não tem o culto que nós temos, a Nossa Senhora, que não tenha os sacramentos como nós temos, não tem a Eucaristia. Gente, que pena, não sabem o que estão perdendo. Então vamos rezar por essas pessoas para que alguém que Deus mande para elas, né, consiga ter argumentos e essa pessoa consiga ser também um pouco humilde de aceitar as coisas que ela não entende tão bem, mas porque ela não entende não quer dizer que sejam falsas essas coisas. Então, Deus se alegra em ouvir da boca do nosso coração as mesmas palavras que ele mesmo inspirou ao salmista. Ele quer ouvir. Certamente você vai ler em todos os salmos uma descrição das várias situações em que o fiel a Deus está passando. A gente costuma dizer que os salmos são uma radiografia fiel da alma humana. Porque quem escreveu foi uma alma humana. O salmista é um homem humano, inspirado pelo Espírito Santo a escrever tudo e somente aquilo que ele quis que fosse escrito. Isso é fé sobrenatural. Então é bom que a gente, ao ler o Salmo, ao passar os olhos, a gente possa se enxergar neles, enxergar uma parte da nossa história, talvez, né? Nós estamos, quando o Espírito Santo inspirou os salmos para o salmista, ele me considerou ali. Ele sabia tudo, toda a minha história, presente, passado e futuro. E ali eu posso ter a certeza que eu estou contemplada naquelas palavras maravilhosas, né? Então eu peço que vocês pensem seriamente nisso que eu estou falando e tentem fazer essa experiência todos os dias. Todos os dias. Continua o nosso Papa. Caros irmãos cardeais, enquanto celebramos a Eucaristia nessa manhã, convido-vos a reconhecer as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós através do ministério de Pedro. O Pedro de hoje é o leão. Meus comentários.
o nosso Papa Leão quis celebrar uma missa, sua primeira missa como Papa. E essa missa é chamada de missa pro ecclesia, missa pela igreja. E ele estava concelebrando, né? Juntamente com os cardeais que o elegeram. E isso aconteceu no dia seguinte ao da sua eleição. Então, eu achei, né, oportuno colocar aqui uma notinha, instigar você aí a pesquisar também, gente. A gente não pode ficar só esperando a coisa, o maná cair do céu, não. Você tem que sair fora da sua barraquinha aí e procurar, né? Procurar se aprofundar, ir além daquilo que eu sou capaz de falar. Eu sou muito limitada. Mas você, que talvez tenha muito mais condições do que eu, vai descobrir coisas estupendas, maravilhosas. Então, eu achei importante que nós conhecêssemos pelo menos um pouquinho sobre a importância dos cardeais na nossa igreja. Então, para que vocês aprendam na fonte, eu encaminho vocês para o site do Vaticano e lá vocês vão encontrar, desculpem, o verbete Colégio Cardinalício. Você vai clicar ali e ali vocês vão ver o que é um cardeal, que tipo de... Dentro do cardinalato existe uma ordem também. Vão lá que vocês vão ver. É um pouco complicado, mas vale a pena pelo menos passar de olhos, né? No antigo Código de Direito Canônico de 1917, está escrito o seguinte a respeito de quem são os cardeais da Igreja, da Santa Igreja Romana. Aspas. Os cardeais da Santa Igreja Romana constituem o Senado do Romano Pontífice e o auxiliam como conselheiros e colaboradores principais no governo da Igreja. Senador quer dizer um sênior, né? O mais experiente, né? O mais experiente, o mais por dentro das coisas, né? Por dentro das coisas que devem defender a sã doutrina da fé, ajudar o Papa nisso. E no Código de Direito Canônico de 1983, que é o que está vigorando agora, está escrito o seguinte de uma forma um pouco mais completa e complexa, mas dá para a gente entender. Eu não estou ensinando nada que fala, mas está muito difícil. Não, o que tiver difícil, passa por cima e fica com o que você conseguiu apreender, tá bem? Eu também não apreendo tudo que eu leio. Eu fico com o que dá para minha cachola aqui entender, tá? Então, nesse atual Código de Direito Canônico de 1983, está escrito assim, aspas, os cardeais da Santa Igreja Romana constituem um colégio peculiar, especial, ao qual compete assegurar a eleição do Romano Pontífice de acordo com o direito especial. Primeira coisa, assegurar a eleição do Romano Pontífice. São eles que escolhem o Papa. Os cardeais também ajudam o Romano Pontífice, quer agindo todos juntos, colegialmente, quando são convocados para tratar juntos as questões de maior importância, relevância para a nossa igreja. Ou então, esses cardeais podem ser chamados individualmente, o Papa pode convocar um
né? Especialista em determinados ofícios que desempenham, especialidade de cada um, que vão prestar auxílio ao Romano Pontífice no cuidado cotidiano da Igreja Universal. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você, minha gente, com vocês? Muita coisa. Se os cardeais são eleitores do Papa, vejam, é o Espírito Santo que está agindo na escolha que cada um faz. Mas é a mão humana que está ali. Se eles são responsáveis pela eleição do Papa, e se eles são também conselheiros e os principais colaboradores do Papa no governo da Igreja, vocês não acham que nós temos uma responsabilidade extraordinária de rezar pelo Papa, pelo seu pontificado, pelos seus conselheiros e por todos os cardeais? Todos os dias, minha gente. Eles precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Quanto precisamos pedir por eles? Sempre que pedimos pelo Papa, não se esqueçam de rezar pelos cardeais, pelos conselheiros do Papa, para que os dons do Espírito Santo encontrem um caminho livre para decisões que serão importantíssimas para toda a Igreja e para toda a humanidade. Então, que o Papa e os cardeais se deixem mover pelo Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos começar a novena ao Espírito Santo deste ano. Talvez quando esse vídeo estiver pronto e lançado, já estejamos, né, na novena do Espírito Santo. Eu já comecei a minha. Então, a minha não é novena, a minha não sei quantos dias que tem. Estou invocando o Espírito Santo sempre que eu me lembro dele. Pedindo por mim, pedindo pelos meus, que são vocês, pedindo pela Igreja, pedindo pelo Santo Padre o Papa, pelos cardeais e, sobretudo, os seus conselheiros, para que as decisões a serem tomadas sejam de acordo com as inspirações e as moções do Espírito Santo, gente. Essas decisões têm que ter, sem dúvida nenhuma, sempre em vista o bem da Igreja e a salvação das almas. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. A Igreja não precisa se preocupar em salvar o planeta. Se ela se preocupar em salvar as pessoas, essas pessoas que entraram no esquema de Deus, elas vão saber como se comportar no meio ambiente. Não precisa gastar energia à toa, que nem vai dar certo. Dá certo se os corações forem convertidos. E se, como eu dizia no vídeo passado, né? Nós estamos nas mãos uns dos outros e todos estamos na mão de Deus. Se nós temos essa segurança e essa certeza, tudo vai ser resolvido, né? Então, vamos pedir ao Espírito Santo que o nosso Papa seja fiel cumpridor da ordem que Jesus deu a São Pedro. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesus diz assim para Pedro: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O Papa pode perder a fé? Pode. Quem é que sustenta a fé do Papa?
É essa oração que Jesus fez. A oração dele é de Deus, né? É de um Deus. Então, nós precisamos pedir muito para que, não só o Papa, né? Uma vez convertido, confirme a humanidade inteira no caminho que tem que seguir, mostrando a verdade. É por aqui o caminho, gente. Não é só para o Papa. Eu tenho certeza disso, minha querida gente. Que nem o Papa, nem os bispos, nem sacerdotes, nem diáconos, nem todos os religiosos podem estar onde cada um de nós estamos. Cada um está no seu lugar, onde Deus quer que ele esteja. Mas nós podemos, sem sombra de dúvida, considerar essas palavras que Jesus disse a Pedro e renova para o Papa Leão. Nós não podemos ter dúvida de que essas palavras são dirigidas também para mim. Para mim. Para você, para cada um de nós. Jesus rezou por nós na oração maravilhosa do Evangelho de São João, né? Capítulo 17. Que todos sejam um. Tá aí. Ele rezou para que a nossa fé não desfaleça. Para que nós não abramos mão da nossa comunhão com Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Não tem outro, não. Nós fomos batizados? Sim. Então, nós formamos um só corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sugiro, então, que cada um, após dar o seu gostei ou não gostei, não esqueça, tá? Antes de desligar, bota lá um... O que custa, gente? Pelo amor de Deus. Põe lá, gostei. Faz o seu comentário. E antes de fechar, clica lá onde está compartilhar e manda pelo WhatsApp, que vai abrir o WhatsApp, você manda para quem você quiser. Ah, mas e se eu não gostei? Pode ser que você não tenha gostado mesmo. Quem que agrada a todo mundo? Né? Eu gostaria de ter agradado. Mas o nosso compromisso não pode ser com o sucesso, né, gente? Não pode ser. Quando São Paulo também pregou lá em Atenas, o que aconteceu? Foi um desastre, né? Ele conseguiu depois um lá, mas... nós vamos escutar você depois. Esse negócio não está muito bom, não. São Paulo, quem sou eu, né? Para exigir que todos gostem. Mas se você não gostou, põe lá no comentário o que você não gostou. O que não foi, não expliquei com clareza, né? Quais são as suas dúvidas? Se eu souber responder, no próximo vídeo a gente vai tentar fazer isso, né? Isso é muito importante, gente, que vocês façam não lá no WhatsApp, vocês façam no YouTube, lá da comunidade. Vocês abrem o YouTube da comunidade. E ali nós vamos ganhando o quê? Quando eles começam a perceber que mais pessoas estão acessando, estão gostando, estão comentando, estão partilhando, nós vamos ganhando espaço. Para quê? Que nós queremos um espaço nas redes sociais? Para fazer aquilo que nós temos que fazer. Ensinar Jesus Cristo e despertar no coração das pessoas o amor pela igreja. É isso. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer, a amar e a obedecer. São José, patrono da Igreja Universal, rogai por nós que recorremos a vós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e alegria a todos.